Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao Arena do Futuro. Esta temporada está maravilhosa, não está? Estamos falando sobre Apocalipse, revelações de esperança. Louvado seja Deus por isso. Bom, antes da gente começar o tema de hoje, eu quero mandar um grande abraço para vocês que receberam a nossa caravana, vocês que nos receberam em sua cidade, em sua igreja. Que Deus derrame bênçãos muito especiais sobre cada um. Um abraço para todos os meus amigos dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. Um abraço para todos os meus amigos da África, para todos vocês que acompanham nosso programa em outros lugares do mundo. Muitíssimo obrigado, viu? Um abraço também para os amigos internautas, um abraço para o pessoal da rádio, os ouvintes da rádio Novo Tempo. Lembrando que o nosso programa está nas principais redes sociais. Nós estamos no Facebook, facebook.com/Arena do Futuro, no Twitter, @Arena do Futuro, no Instagram, @Arena do Futuro, e também nós temos para você disponível todo o nosso material em outros canais, como por exemplo, nós estamos oferecendo um curso bíblico aqui, que é esse aqui, e você pode encontrar esse curso maravilhoso através do site apocalipse.com. Aí você vai ter todo o conteúdo desse curso e mais coisas lindas para você, certo? Esse Apocalipse, Revelações de Esperança. E também nós oferecemos a você esse DVD maravilhoso, que é o DVD A Verdade. Um DVD que tem abençoado muitas pessoas. É de graça, tá? É totalmente de graça. É só você mandar sua mensagem para cá e fazer o seu pedido. No caso do curso do Apocalipse, entra no site apocalipse.com. Se você quiser baixar o aplicativo, você vai lá, Apocalipse RA, e aí você tem o nosso aplicativo com todo esse material para você. Tá bom assim? Bom, agora eu vou anunciar o tema de hoje. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. O tema de hoje é o dom profético. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos de volta para o tema de hoje. Bíblia na mão, Jesus no coração. Vamos ao tema da palavra de Deus sobre o dom profético. Sabe que esse é um tema que poucas pessoas falam? As pessoas hoje em dia creem muito na Bíblia, obviamente, creem também nos pregadores, mas sabe que às vezes falta um pouco de explicação sobre o dom profético. É muito comum nos dias de hoje, no meio evangélico, você ouvir assim, olhar para o pastor ou para uma pastora como sendo um profeta. Muitas pessoas acham assim, na minha igreja o profeta hoje falou isso, o profeta falou aquilo. É até bonito, porque profetizar é você pregar a palavra de Deus e ensinar as profecias. Mas quando se trata do dom profético, a situação é muito mais séria e muito mais complexa. Então temos que tomar alguns cuidados e observar o que diz a Bíblia sobre o tal do dom profético, que é bíblico. Só que as pessoas acham que qualquer um é profeta. E não é assim que funciona. Por isso, nós precisamos gastar um tempinho considerando esse tema. A palavra de Deus nos ajuda a entender sobre o dom profético de uma maneira muito clara, muito, assim, importante, porque, na verdade, quando você olha para os textos bíblicos, os textos dão para você um direcionamento tão seguro que aí você vai perceber que, paralelamente para a esquerda ou para a direita, você vai ter outras pessoas e outras ideias e outros estilos que são apresentados como profecia ou como profeta, algo do gênero. E nós precisamos tomar muito cuidado para não cair nos engodos do inimigo, nas armadilhas do inimigo. O texto bíblico que eu vou começar o programa de hoje é o que está em Apocalipse capítulo 12 e o versículo 17. Apocalipse 12, 17 fala assim, olha, é um texto maravilhoso que diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bom, esse texto eu usei no programa anterior, acho que você lembra. E aqui nós temos as duas características da igreja verdadeira. A igreja de Deus, ela é reconhecida e apresentada aqui no capítulo 12 de Apocalipse como aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Quais são os mandamentos de Deus? São os 10 que aparecem em Êxodo capítulo 20.
Aí não tem nenhuma dúvida. Mas o que seria então o testemunho de Jesus? Porque aí pode haver um pouco de confusão. Sobre os mandamentos, não há dúvida. São os mandamentos de Deus, os 10. Mas sobre o testemunho de Jesus, nós precisamos então ler outros textos para compreender. E eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Apocalipse, está aqui, 19, verso 10. Exatamente, está bem aqui. Fala assim: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ah, que interessante isso. Que interessante isso, não é? É assim, a história desse texto é assim. João, que escreveu o Apocalipse, estava tendo uma visão, aí apareceu um anjo para ele, e ele foi e se prostrou diante do anjo para adorá-lo. O anjo falou assim: nananina não, levanta, levanta, você não pode me adorar, adora somente a Deus. E o texto que eu li vai nessa linha, e fala assim: prostrei-me ante aos pés do anjo para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, não faça isso, não me adore, não se prostre aos meus pés, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Olha só, atenção, que mantém o testemunho de Jesus, diz aqui. Adora a Deus, diz o texto, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aqui tem duas coisas. Primeiro, o anjo fala assim: não adore a mim, adore a Deus. E o outro ponto é o seguinte, fala assim: eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. E o verso 10 termina falando assim: e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o dom de profecia, é o dom profético, que é o tema do programa de hoje. Qual é o verdadeiro dom profético? Então aqui diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o dom de profecia, é o dom profético, ok? Por isso que em Apocalipse 12, verso 17, diz assim, que a igreja verdadeira, a igreja de Deus, é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus são os 10 de Êxodo 20. Estou repetindo, falando com calma, para que ninguém tenha dúvidas. E o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 12, 17 e 19, 10, é o dom de profecia, é o espírito de profecia, é o dom profético. Portanto, a igreja de Deus, a igreja verdadeira, ela não guarda apenas os mandamentos, ela tem também o dom de profecia. Ou seja, Deus daria visões, revelações, profecias, mensagens para a sua igreja. Essa igreja teria o dom de profecia. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Agora vem algumas considerações que nós temos que fazer. Enquanto Deus fala que a sua igreja guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia, então vem o inimigo para tentar fazer uma contrafação. E aí temos que tomar cuidado. Veja o que diz, por exemplo, Mateus capítulo 24, verso 24. Evangelho de Mateus capítulo 24, verso 24, está escrito assim, vamos para o verso 24. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E o verso 25 diz: vede que vou-lo tenho predito. E aí o texto continua chamando a nossa atenção e despertando as pessoas para o cuidado que devemos tomar. Então veja, nós temos duas situações. Em Apocalipse 12, 17, diz que a igreja verdadeira guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19, verso 10, fala que o testemunho de Jesus é o dom de profecia, é o espírito de profecia. Deus teria os seus profetas. Aqui em Mateus 24, 24, fala assim: cuidado com os falsos profetas, porque virão nos últimos dias e dizendo um monte de coisa e tal, mas são falsos. Então temos duas situações, o verdadeiro e o falso, o certo e o errado. Entendeu? Agora tem um texto aqui que entraria direitinho nesse assunto, que é 1 João. 1 João é um livro perto do Apocalipse. Nós vamos para 1 João,
E vamos considerar o capítulo 4 e o versículo 1. 1 João 4, verso 1. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se provém de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Percebeu? Então o texto fala assim: amados, não acreditem em qualquer espírito. Prove os espíritos. Analise, faça um teste para ver se eles são de Deus ou não. Entendeu? Então não é qualquer um que diz assim: fulano de tal profetizou, fulano de tal teve uma revelação, fulano de tal falou não sei o quê. Nós temos que parar um pouquinho e analisar para ver se aquilo ali procede ou não procede. É o que diz o texto: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai. Temos que provar. Por exemplo, se a pessoa diz que é um profeta ou uma profetisa, a vida dela tem que ser coerente com a Bíblia. Entendeu? Então se uma pessoa diz assim: eu sou profeta da igreja tal, mas é uma pessoa que não aceita os 10 mandamentos, já está fora. É falso profeta. Fulano então é profeta, mas é uma pessoa que quebra todos os princípios de saúde, é falso profeta. Se o que a pessoa diz não está dentro do contexto da Bíblia, é falso profeta. Então, o verdadeiro profeta, ele tem que ter coerência entre a sua vida e a prática, e também a forma como a pessoa está na hora que recebe uma visão ou uma revelação. Tudo isso nós temos que analisar. A vida do profeta tem que ser coerente com a Bíblia, as suas pregações precisam estar de acordo com o contexto bíblico, as suas revelações precisam estar de acordo com o contexto bíblico, e mais, quando ele ou ela está em visão, a sua postura, a sua posição, o que acontece com ele ou com ela na hora da visão, precisa estar de acordo com o que diz a palavra de Deus. Eu vou mostrar tudo isso para você, para que você saiba definir ou discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso, e aí para você não ser enganado nunca mais. Bem, nós vamos já direto ao ponto, porque a Bíblia fala assim: provai os espíritos, analisai, faça um estudo, não caia em qualquer coisa, não aceite qualquer coisa. Então veja só aqui um texto que eu vou já lhe mostrar para você entender a diferença do verdadeiro profeta para o falso. Vamos direto para o livro de Daniel. Daniel capítulo 10. Esse texto é power, como diz o outro, é poderoso. Veja, Daniel 10, capítulo 10, versos 16 e 17. Fala assim, E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Esse texto que eu li mostra o estado do profeta em visão. O profeta ou a profetisa, quando está em visão, ele vê de olhos abertos. Ele está assim, vamos supor que eu estivesse falando e recebesse uma visão de Deus. Então, Deus me mostra alguma coisa, eu estou falando aqui e eu paro assim, fico olhando. Os olhos abertos, eu estou vendo alguma coisa que Deus está me mostrando, mas você não está vendo. Você vê que eu estou em visão, mas você não vê o que eu vejo, certo? Então o profeta ou a profetisa, quando está em visão, ele ou ela está de olhos abertos, vendo o que Deus está mostrando, ele ouve, ele fala, o profeta sente, só tem um detalhe: o profeta não respira. O texto diz claramente: e não ficou fôlego em mim. O profeta não respira. Então, se o profeta está recebendo uma visão e você colocar um espelho aqui na boca dele, não vai embaçar o espelho, porque ele não está respirando. Se você colocar uma vela aqui, o paviozinho não vai balançar, porque ele não está respirando. O profeta, quando está em visão, ele é tomado por Deus, pelo Espírito Santo, e Deus o sustenta. Entendeu? O Espírito Santo o sustenta. Quando o profeta volta da visão, normalmente ele está totalmente cansado, às vezes até sem forças nenhuma, porque ele foi tomado totalmente por Deus, totalmente pelo Espírito Santo. Aqui em Daniel 10, 16 e 17, apresenta as características e o quadro de um profeta ou de uma profetisa na hora da visão. Entendeu? Aí eu pergunto, os profetas que você conhece por aí, ficam assim na hora da visão? É assim que eles ficam quando estão em visão ou não? Porque tem um monte de profeta por aí que só tem visão de noite dormindo. O cara vai dormir, ou a mulher vai dormir, aí tem sonhos e fala que foi uma revelação.
Às vezes a pessoa janta às 11 da noite, come arroz, feijão, um bife, 2 ovos, farinha, bebe negócio em cima, aí vai dormir com a barriga cheia. Aí tem sonhos, tem um monte de coisa, e depois fala assim, Deus falou comigo essa noite, me deu uma revelação. Não é assim, meu amigo. Primeiro que a revelação e a visão não vem assim. Claro, Deus pode falar em sonho? Pode falar em sonho, claro, mas aí não é uma visão. Visão, já está falando, é visão, é coisa que você vê. Sonho é uma coisa, visão é outra. Então, quando um profeta está em visão, ele precisa estar dentro desse quadro que aparece aqui em Daniel capítulo 10. Entendeu? E a Bíblia diz que Deus usaria pessoas. Deus pode usar você, a mim, Deus pode usar quem Ele quiser. Mas Deus usa dentro de um certo contexto. Por quê? Porque se Deus apresenta na Bíblia os princípios, as orientações de um profeta na hora da visão, Deus mesmo não pode quebrar os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Entendeu? Além da vida do profeta ou da profetisa, que tem que estar de acordo com a palavra de Deus, porque se não estiver de acordo, essa visão, ou esse profeta, ou essa profetisa, se enquadra no quadro de falsos profetas. Quando você vai para Joel, no Velho Testamento ainda, e você vai para o capítulo 2 de Joel, eu vou chamar a sua atenção para esse texto, Joel capítulo 2, a partir do versículo, podemos ler o verso 28, já é suficiente. Você vai ver que esse texto nos chama a atenção para os últimos dias. O livro de Joel é um livro muito importante. E eu gostaria de ler com você Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, que diz assim, olha o 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Veja, esse texto apresenta algumas coisas diferentes. Por exemplo, uma coisa é profetizar, outra coisa é ter uma visão. Por exemplo, eu estou aqui explicando as profecias nesta série. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou profetizando, porque estou explicando as profecias. Isso não quer dizer que eu esteja tendo alguma visão. Não, eu não estou tendo nenhuma visão, mas eu estou profetizando. Profetizar é você explicar a profecia bíblica. E para explicar a profecia bíblica, também tem que ser cheio do Espírito Santo. Não há dúvida nenhuma. Mas isso não quer dizer que eu seja um profeta e que estou tendo uma visão agora, porque isso não é verdade. Mas eu posso ser um profeta quando profetizo, quando ensino a profecia, quando explico a profecia. Isso pode acontecer com você, comigo, com qualquer pessoa. Certo? Essa é uma situação. A outra situação é quando a pessoa que é levantada como profeta ou profetiza recebe visões. Se a pessoa recebe visões, ela precisa estar de acordo com Daniel 10, 16 e 17. E precisa estar de acordo com os princípios da palavra de Deus, para que haja realmente sustentação bíblica, teológica e doutrinária com relação a essa mensagem que o tal profeta ou a tal profetisa estão ou está passando para cada um de nós. Os textos bíblicos continuam, e eu queria mostrar um para você bem interessante. Eu quero mostrar para você Números 12, versos de 6 a 8. Números, capítulo 12, de 6, olha que texto maravilhoso, você vai gostar. Números 12, de 6 a 8, observe. Então disse, ouve agora a minha palavra, ou as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Verso 8, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Você percebeu? O verso 6 fala assim, se tiver algum profeta entre vocês, eu me faço conhecer a ele. Então, diz o texto claramente, disse, ouve agora as minhas palavras, se há um profeta no meio de vocês, eu falo com ele por sonhos e por visões. Então Deus, ele fala assim, se tem um profeta, eu vou me falar com ele. Eu vou dizer para vocês quem é. Eu falo com ele em visões e falo com ele em sonhos. Agora, veja só o que diz a Bíblia para reforçar a ideia dos princípios para um verdadeiro e para saber se é verdadeiro ou falso profeta. Eu vou abrir a Bíblia agora no livro do profeta Isaías. Olha que texto interessante.
Isaías capítulo 8, versículo 20. Esse texto fala assim, ó, a lei e ao testemunho, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Que coisa, hein? A lei e ao testemunho. Que lei? Os 10 mandamentos. Que testemunho? O dom profético. Então veja, a lei e ao testemunho. Esse texto de Isaías 8:20 está de acordo com Apocalipse 12:17. A lei e ao testemunho. Ou seja, se o profeta, ou se a profetisa, ou se a igreja, tudo que falam, tudo que revelam, não estiver de acordo com os 10 mandamentos e com o dom profético correto na Bíblia, diz assim, então esse não é meu profeta e essa não é minha igreja. Porque o texto é claro, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Ou seja, se a sua igreja não aceita a lei, se a sua igreja não aceita o dom de profecia, como está na Bíblia, então não está de acordo com a Bíblia. É isso que diz Isaías capítulo 8, verso 20. Entendeu? Então a igreja verdadeira, ela tem que guardar os 10 mandamentos e tem que ter o dom de profecia. Simples assim. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja muito sincera e muito séria. A Igreja Adventista ensina a Bíblia como ela é. Você está vendo? Eu estou somente com a Bíblia, nada mais. É a palavra de Deus para explicar as verdades, ela é suficiente. E quando essa igreja se levantou para cumprir essa missão em 1844 e depois se organizou em 1863, Deus deu a essa igreja as mensagens que nós pregamos hoje, que fazem parte do processo de restauração da verdade. Mas Deus também deu a essa igreja o dom de profecia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu de Deus o dom de profecia. Deus chamou 2 homens para serem seus profetas para essa última fase da igreja cristã na face da terra. Deus chamou William Foy e Hazen Fox. E esses 2 homens não aceitaram o chamado de Deus. Por alguma razão não aceitaram. Então Deus chamou uma mulher chamada Ellen Gold Harmon, que era uma adolescente inclusive, e que não tinha a melhor das saúdes, mas ela era uma serva de Deus, fiel. Então Deus chamou Ellen Gold Harmon, e ela aceitou o chamado. E então o que Deus fez? Deus deu a ela esse dom de profecia, o dom profético, como havia prometido e oferecido a William Foy e Hazen Fox, e não aceitaram. Então Deus deu a essa mulher, a Ellen Gold Harmon. Ellen Gold Harmon cresceu e casou-se com o pastor Tiago White. E ela passou a ser conhecida como Ellen Gold White, ou Ellen G. White, ou só Ellen White, e assim, conhecida assim. Então Deus começou a dar a ela orientações, dar a ela visões e sonhos. E ela começou então a escrever tudo o que Deus lhe mostrava em visões e em sonhos. E é impressionante. Ellen White recebeu de Deus orientações profundas, orientações incríveis. Eu vou lhe falar sobre isso, mas vou falar sobre isso chamando você para o Chega Mais Perto. Vem para cá, vamos sentar aqui que eu vou lhe explicar como foi e o que aconteceu com Ellen Gold Harmon, que depois se casou com o pastor Tiago White e passou a ser conhecida como Ellen Gold White. Chega mais perto, pode chegar mais perto, enquanto eu vou apresentar para você aqui alguns dados. Olha só, o nome dela de solteira, Ellen Gold Harmon. O nome de casada, Ellen Gold White. Ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827 e faleceu no dia 16 de julho de 1915. Essa serva do Senhor, a mensageira do Senhor, como ela gostava de ser chamada, ela escreveu mais de 5.000 artigos, ela teve mais de 2.000 visões, ela escreveu mais de 80 livros e ela tem mais de 100.000 páginas escritas à mão. Os livros que ela escreveu são livros grossos, de 500 páginas, 600 páginas, 800 páginas. Ela escreveu uma série chamada O Grande Conflito, que envolve 5 livros. Envolve o livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, envolve O Grande Conflito, o nome do livro, Atos dos Apóstolos e Desejado de Todas as Nações. Essa série Conflito, ela explica e comenta a Bíblia inteira. É como se fosse um comentário bíblico de maneira muito profunda. É uma inspiração, é uma bênção de Deus. E essa serva do Senhor deixou essa riqueza para nós. E hoje nós temos esse material, todo esse conteúdo, esses livros, como sendo o espírito de profecia, o dom de profecia,
o dom profético que Deus deu a essa igreja usando Ellen White. Por isso, quando o Apocalipse fala assim, que a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, nós nos sentimos muito felizes, porque a igreja adventista aceita os 10 mandamentos e também aceitou o dom profético que Deus deu a esta igreja através de Ellen White. Meu amigo e minha amiga, é preciso ler um texto bíblico mais, para que você possa compreender de uma maneira bem interessante o que eu vou ler agora em 2º livro de Crônicas, no capítulo 20 e no versículo 20. Esse livro de Crônicas é um livro muito importante. E aqui tem um texto que vale a pena a gente considerar. O 2º livro de Crônicas, no capítulo 20, versículo 20, diz assim, olha, já estou aqui no capítulo 20 e agora vou ler o verso 20, que diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sim, nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. É ela que fala sobre os mandamentos e o dom de profecia. Hoje eu quero convidar você para fazer parte desta igreja, para você aceitar os 10 mandamentos, para você aceitar o dom de profecia, para você seguir Apocalipse 12:17, para você seguir Apocalipse 19:10, para você seguir 2 Crônicas 20:20, para você seguir exatamente o que a Bíblia diz, de maneira consciente, clara, verdadeira. Deus está chamando você não para aceitar uma mulher ou um homem, mas para aceitar Jesus. Deus está chamando você para aceitar a palavra dele, para aceitar o dom de profecia, para aceitar os mandamentos de Deus, para aceitar a verdade que cura, que salva, que liberta. Hoje Deus chama você para você crer no nosso Deus e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Amém? Eu aceito. E você? Aceita também? Então levante a sua mão e nós vamos orar com as mãos levantadas. Está bem? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo programa de hoje, obrigado pelo dom profético, obrigado por Tua palavra e obrigado pelos 10 mandamentos. Senhor, nós aceitamos a Tua palavra por completo, aceitamos também os Teus mandamentos e aceitamos também o dom de profecia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu entrego esta pessoa nas Tuas mãos, abençoe cada pessoa que ora comigo, em nome de Jesus. Amém.